Depois de 9 aulas discutindo conjuntos numéricos, partindo desde lá dos naturais, chegando até os reais, intervalos reais, hoje nós vamos fazer uma aula de exercício para exercitar tudo que nós aprendemos desde lá do comecinho sobre conjuntos numéricos. Então vamos abordar tanto os naturais quanto os inteiros, racionais, irracionais e os reais aqui em 4 exercícios que eu selecionei, sendo que alguns aqui são de vestibular, bem interessantes. Vamos lá? O primeiro exercício da UFRJ. Prove que, se o quadrado de um número natural n é par, então o próprio número n tem que ser obrigatoriamente par. Isso é, se n pertence aos naturais, n ao quadrado é par, então n é par. Então a gente quer mostrar isso. Eu tenho lá um número que o quadrado desse número é par, então esse número tem que ser par. Como que a gente faz para mostrar isso? Bom, se isso daqui é verdade, concorda comigo que se isso é verdade, então se n for ímpar, vai implicar que n ao quadrado é ímpar. Concorda comigo que é exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma informação? Porque se eu falo o seguinte, quando o quadrado de um número natural é par, o número em si também é par, é a mesma coisa que eu falar aqui. Se um número é ímpar, um número natural é ímpar, o quadrado dele não pode ser par, porque todo número cujo quadrado é par é par. Então, provar que se n ao quadrado é par, n tem que ser par, é a mesma coisa que provar que se n é ímpar, então n ao quadrado tem que ser ímpar. Então vamos supor lá, vamos pegar um n ímpar. N ímpar é todo o n que pode ser escrito da forma 2k mais 1 para algum k natural. Então vamos supor que o n tem essa forma, 2k mais 1, é um número ímpar. Se eu pegar n ao quadrado, isso vai ser 2k mais 1 ao quadrado, que vai ser 4k ao quadrado mais 4k mais 1. Agora, fatorando um pouquinho aqui essa expressão, eu vou fatorar o 4 aqui, colocar o 4 em evidência. 4 vezes k ao quadrado mais k mais 1. Vou reescrever da seguinte forma, você vai entender por quê. 2 vezes 2k ao quadrado mais k mais 1. Por que eu reescrevi dessa forma? Porque, como k pertence aos inteiros, essa expressão aqui, 2k ao quadrado mais k, também pertence aos inteiros. K ao quadrado é inteiro, mais k é inteiro, multiplicado por 2, inteiro, continua sendo inteiro. Então, o que aconteceu? Aqui em cima eu tenho um número que está escrito da forma 2 vezes 1 inteiro mais 1. Esse número aqui é ímpar. Então, se n é ímpar, então a gente concluiu o seguinte. Portanto, se n é ímpar, n ao quadrado também é ímpar. O que equivale a dizer que se n ao quadrado é par, n é par. Justamente pela discussão que a gente começou aqui, o enunciado. Se todo ímpar elevado ao quadrado vai dar um ímpar, então se eu tenho um número que é o quadrado de um inteiro e esse número ao quadrado é par, então esse inteiro tem que ser par. Então é uma prova aqui por contrapositivo. O nome desse estilo de demonstração é contrapositivo. Certo? Legal, né? Eu gostei desse exercício aqui. O exercício de segunda fase, né? Segunda fase. Legal. O próximo exercício é da Unirio, Rio de Janeiro. Ele dá pra gente uma expressão cheia de frações, frações e números raízes, né? E pergunta, essa expressão aqui
ela é natural, ela é um real positivo, ela é um racional, um real negativo, ou ela é um inteiro? Real positivo não, real, esse aqui é o símbolo dos reais não negativos, esse aqui é o símbolo dos reais não positivos. Tá bom, então a gente vai ter que trabalhar com essa expressão aqui. Raiz de 5 menos raiz de 2, vamos ter que transformar ela para a gente tentar identificar o que ela é, se ela é inteiro, se ela é racional, se ela é irracional ou o quê. Raiz de 5 mais raiz de 2. Vamos fazer aqui a brincadeira com os denominadores, os numeradores. Multiplica ali em cima. Isso vai ser igual a raiz de 5 mais raiz de 2. Vezes raiz de 5 menos raiz de 2. Mais raiz de 7 mais raiz de 3. Vezes raiz de 7 menos raiz de 3. Tudo isso dividido por raiz de 7 mais raiz de 3 vezes raiz de 5 mais raiz de 2, certo? Estou transformando essa equação, essa expressão aqui. Aí, né, o produto da soma com a diferença de dois números vai ser o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembra lá os produtos notáveis? O quadrado do primeiro vai ser raiz de 5 ao quadrado, que é igual a 5, menos o quadrado do segundo, raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Aqui, a mesma coisa aqui, produto da soma pela diferença vai ser raiz de 7 ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por esse produto aqui embaixo, que será que a gente faz ele? Raiz de 7 vezes raiz de 5 dá raiz de 35. Mais raiz de 7 vezes raiz de 2, raiz de 14. Mais raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 15. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Isso aqui vai ser igual a primeira parcela aqui vai dar 3, a segunda vai dar 4, isso aqui vai dar 7 sobre essas raízes aí. Raiz de 35, mais raiz de 14, mais raiz de 15, mais raiz de 6. Bom, olhando para esse número, a gente vê que ele não é um número muito bonito, né? Esse denominador, todas essas raízes que estão aqui no denominador, elas são números irracionais. São números irracionais. E a soma delas também vai ser um número irracional. E quando eu pegar 7 e dividir por esse número irracional, eu também vou estar encontrando um número aí irracional. Não dá para escrever isso como uma razão entre números inteiros, justamente porque é a razão entre um número inteiro e um número irracional. Portanto, com certeza essa expressão aqui não é um número natural, com certeza não é um número racional, com certeza não é um número inteiro. É um número real? Sim, é um número real. E é um número positivo, né? Aqui todos esses valores são positivos, então esse é um número que pertence ali aos reais não negativos, a R+. Então essa é a nossa alternativa. E pertence aos reais não negativos. Você percebe que uma parte dessa questão é a gente trabalhar com a expressão, ficar trabalhando com ela, remodelando até achar um valor que a gente consiga identificar que tipo de número é esse, mas outra parte dessa questão é a gente conseguir identificar o símbolo aqui de cada um desses conjuntos. Então, se você não souber o que é o R com mais ali do lado, você não conseguiria chegar com toda a certeza na resposta. Então, né, entender essas notações dos conjuntos numéricos também é uma parte que faz uma parte bem importante aí do processo. Próxima questão, uma questão com intervalos reais. O número π menos raiz de 2 pertence ao intervalo, esse número aí, pertence a qual intervalo? Então aqui a gente vai ter que fazer umas estimativas para achar onde é que esse número aí, π menos raiz de 2, está. π menos raiz de 2. Bom, a gente sabe que o π
ele é algum valor lá aproximado de 3,14, né? Então a gente sabe que, grosso modo, fazendo uma estimativa, o π ele é menor do que 3,2 e ele é maior do que 3,1, certo? E a raiz de 2, a gente sabe que ele é um valor lá aproximado de 1,41, alguma coisa lá. Então a gente sabe que a raiz de 2 ela é menor do que 1,5 e ela é maior do que 1,4. Por que eu estou fazendo essas inequações? Porque aqui a gente vai ter que fazer uma estimativa aqui desse valor, π menos raiz de 2, para a gente saber onde é que está, em qual intervalo da reta isso vai cair. Tá bom, então, se eu pegar aqui π menos raiz de 2, isso é menor do que 3,2 menos raiz de 2. Por quê? Porque 3,2 é maior do que π. E isso ainda é menor do que 3,2 menos 1,4. Porque descontar raiz de 2 é um desconto maior do que eu descontar 1,4. Então esse número aqui, que vai dar 1,8, é um número maior do que π menos raiz de 2. E fazendo a mesma lógica, só que agora com os outros números, para tentar achar uma estimativa de um número que seja menor do que esse valor de π menos raiz de 2, o que a gente encontra? Isso daqui com certeza vai ser menor do que 3,1 menos raiz de 2. Por quê? Porque 3,1 é menor do que π. E isso ainda vai ser menor do que 3,1 menos 1,5. Por quê? O desconto de 1,5 é um desconto maior do que o desconto de raiz de 2, porque 1,5 é maior do que raiz de 2. E isso daqui, a gente sabe calcular isso aqui é igual a 1,6. Portanto, a gente sabe que 1,6 é menor do que π menos raiz de 2, que é menor do que 1,8. Daqui a gente conclui que o π menos raiz de 2, a gente já sabe algum intervalo onde ele pertence, ao qual ele pertence. Ele pertence a esse intervalo aqui. 1,6, 1,8. Ele está dentro desse intervalo. Bom, mas esse intervalo não é um dos intervalos que está aqui nas alternativas. Então a gente vai ter que achar um intervalo que contenha esse intervalo. Vamos desenhar? O que vocês acham? Vamos desenhar esse intervalo aqui. 1,6. Vamos colocar os números aqui. 1, 2, 3, 4. O 1,6, 1,8, ele está aqui dentro, ó. Calma, ele é um intervalo aberto aqui, o nosso intervalo. Ele está aqui dentro. Se a gente pensar, o intervalo que vai do 1 até 3 meios, quem que é esse intervalo? Ele parte do 1, ele chega até 3 meios, que está aqui. 3 meios é entre o 1 e o 2, é 1,5, né? Então é esse intervalo aqui. Ele tá vendo que ele é um intervalo disjunto desse intervalo onde a gente sabe que está essa subtração, π menos raiz de 2. Então não é essa a alternativa, não é. Se eu pegar a alternativa B, parte do meio e cai e para no 1, então ela está mais à esquerda ainda, também não pode ser ela. Se eu pegar a C, ela parte do 3 meios, a C ela parte aqui do 3 meios, aberto, e ela segue até o 2. Opa! Agora a gente tem uma coisa interessante. Agora sim, esse conjunto aqui, ele contém o intervalo que a gente sabe, 1,6, 1,8. Ele contém esse intervalo que a gente sabe que está a nossa diferença, π menos raiz de 2. Portanto, vamos escrever aqui bonitinho, π menos raiz de 2 pertence a esse intervalo aqui. Essa é a nossa alternativa. Perceba que para resolver isso aqui, a gente teve que fazer umas estimativas aqui para ver onde que o π menos raiz de 2 ele está. Ele é um pouco menor do que isso, um pouco maior do que aquilo. Então ele está nesse intervalo aqui. E aí a gente achou, olha, então ele está dentro desse outro intervalo aqui, um pouquinho maior. Então ele está aqui. Mas perceba que se esses intervalos das alternativas
não fossem tão grandes, olha aqui, o tamanho desse intervalo ele tem meio de tamanho, o outro também tem meio, o outro tem um tamanho de 2 unidades, são intervalos consideravelmente grandes. Agora, se fosse um intervalo bem pequenininho, a gente teria que fazer uma estimativa um pouquinho melhor para identificar. Olha, o π menos raiz de 2, ele está um pouco mais para aproximadamente isso, então ele vai estar aqui nesse intervalo. Então, quanto menor forem esses intervalos aqui, mais a gente teria que dar essa aproximação. Mas no caso aqui, essa aproximação com uma casa decimal deu conta do recado. Agora, o último exercício aqui para a gente conversar sobre conjuntos numéricos é esse daqui. Eu dou um conjunto A, x pertencente aos reais, está aqui menos 1 menor que x menor que 2, é um intervalo aberto. E B, o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que x é maior ou igual que 0 e menor que 3, um intervalo semi-aberto à direita. O conjunto A intersecção com B é o intervalo... Vamos desenhar? Desenhar é sempre bom, né? Para a gente enxergar o que está acontecendo, para a gente ter mais uma clareza aqui de quem que a gente está falando, quem são esses intervalos, etc. Então o A, ele parte aqui de menos 1, aberto no menos 1, porque é maior e estrito que menos 1. Ele chega até o 2, aberto também no 2, ele não inclui o 2. Esse é o nosso intervalo A. E o intervalo B é quem? Ele parte do 0, incluindo o 0, ele é maior ou igual que 0. Ele chega até o 3, não inclui o 3, é fechado, é aberto no 3. E a gente quer saber o quê? A gente quer saber quem que é a intersecção de A com B. A intersecção é todo mundo que está ao mesmo tempo em A e em B. Então, ele tem que estar em A e tem que estar em B. É a gente olhar para essa faixa do meio aqui, essa faixa que está tanto dentro desse intervalo de cima quanto do intervalo embaixo. Então, ela vai sair aqui do 0, incluindo o 0, porque o 0 está tanto em B quanto em A, e ela vai conseguir chegar até no máximo aqui no 2, sem encostar no 2, sem incluir o 2, porque o 2 não está lá em cima no A. Então aqui é o 2. Então isso aqui nada mais é do que o conjunto dos reais, tais que o x é maior ou igual que 0 e menor estrito do que 2. E isso a gente sabe reescrever com colchetes na forma de fechado no 0, aberto no 2. Alternativa A. A de abelha. Certo? Deu para entender aqui? A gente, na aula anterior, também foi uma aula de exercícios, só que dos números reais, a gente fez alguns exercícios aqui com operações de intervalo. Na verdade, nas duas aulas anteriores. Então, se você quer treinar mais aqui, ainda não assistiu essas aulas, quer treinar mais essa questão de fazer essas operações com intervalos reais, intersecção, união, recomendo que assista as duas aulas anteriores, tá bom? Bom, e assim a gente fecha a nossa conversa, as nossas aulas sobre conjuntos numéricos, tá bom? Foi um conjunto bem interessante de aulas, né? Saímos lá dos naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. Fomos vendo conforme a gente passava de um conjunto para o outro, a necessidade aumentando aqui. Olha, eu não consigo resolver essa equação dos naturais, então vou precisar dos inteiros. Agora eu preciso dos racionais. Agora eu preciso dos irracionais para encher essa reta, e essa reta vai ser a reta real. Então foi uma caminhada aí ao longo dos conjuntos numéricos. A gente aprendeu bastante simbologias, aí, bastante notações sobre conjuntos, sobre os conjuntos numéricos, mesmo essas notações dos naturais, natural estrela, inteiro a estrela, e muitas notações que a gente vai utilizar na maioria das aulas daqui para frente. Então é um conteúdo bem importante, bem interessante da gente ter bem trabalhado, bem fixado. Então obrigado por ter assistido até aqui, espero que as aulas tenham sido proveitosas e a gente vai ter muito mais conteúdo para trabalhar daqui para frente. Até mais!